Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Desmistificando Patente. Aqui eu mostro o que você precisa saber para conhecer mais sobre a prática nessa área. Eu sou Letícia Catercovese e tenho mais de 12 anos de prática na área de marcas e patentes e hoje a gente vai falar sobre as fases do processo administrativo de um pedido de patente. Tudo que você quer saber sobre essa questão de prazo, quanto tempo demora, como é que funciona quando o pedido é protocolado no NPI, o que você pode fazer enquanto você aguarda esse seu pedido ser examinado, enfim, a gente vai comentar sobre esses prazos específicos no INPI. E antes, eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, me acompanhe pelo Instagram e pelo Facebook, que eu vou continuar compartilhando muito conteúdo de valor por aqui. Então vamos lá? Enfim, como é que funciona um pedido de patente, né? Para quem não sabe, a patente é aquele monopólio, aquela exclusividade temporária em que o inventor tem de recompensa por uma inovação. Então ele tem alguma coisa inovadora, que tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e ele faz uma redação daquele pedido de patente fazendo de fato uma redação robusta, escrevendo direitinho de acordo com as normativas do NPI. Então ele vai lá no site do NPI, entra, por exemplo, no meu Primeira Patente, que é um programa que o NPI tem, entende como é que é a formatação do pedido, entende que ele precisa colocar um título, um resumo, ele precisa escrever no relatório descritivo dele bem suficientemente descrito, então ele precisa especificar toda aquela tecnologia, qual é a inovação dele, dar exemplos, de acordo com todas as diretrizes que o NPI tem, e depois ele faz a reivindicação, que é o coração da patente. Então ele vai escrever o que ele quer de fato proteger. Então vamos supor que ele queira proteger uma composição farmacêutica sublingual com alta carga de aspartame, por exemplo. Então ele tem, o produto dele tem de repente um sabor desagradável, ele consegue mascarar esse sabor, ele consegue inclusive excluir açúcar dessa composição, e ele fez isso superando um problema que existia, ele conseguiu um efeito inesperado de conseguir mascarar esse sabor, e ele tem uma inovação que ninguém antes tinha pensado naquele composto daquela maneira, com essa composição sublingual. Então ele vai fazer uma redação sobre esse pedido de patente, depois que ele fez uma busca de anterioridade, ele viu tudo que já tinha publicado daquela tecnologia, entendeu que o que ele tinha de fato era inovador e ele resolve protocolar no NPI. Ele protocola no NPI, paga uma taxa, né? Você entra no site do NPI, faz o seu cadastro, faz o seu login e senha, emite uma GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, paga essa taxa e protocola no NPI de acordo com aquelas normativas que estão lá no meu Primeira Patente. Tranquilo? Conseguiu, superou essa etapa, então foram duas etapas, a busca de anterioridade e depois a redação do pedido. Agora ele fez o protocolo. A partir do momento que ele faz o protocolo no NPI, ele precisa acompanhar todos os prazos, porque um erro muito comum das pessoas é o seguinte, ela faz o protocolo e ela acha que ela tem a patente. E não é bem assim, né? A patente ela vai ser examinada, então por enquanto é um pedido de patente, é um erro muito comum também a pessoa entender que ela tem uma patente, ela não tem, ela tem um pedido de patente, ela tem uma expectativa de direito, e depois que ela for examinada, depois que o examinador do NPE avaliar aquele pedido, ela pode ser concedida. Uma vez que ela é concedida, aí sim você paga a taxa e você tem a sua patente concedida. Mas esse processo, ele tem uma série de prazos e de questões que você precisa prestar atenção a partir do momento que você protocolou no NPI. Então você foi lá, fez a sua redação direitinho, olhou no meu Primeira Patente, que tem no site do NPI tem essa ferramenta, usou os templates, os modelos que tem lá, fez tudo de acordo com as diretrizes da sua área, né? Então cada área tecnológica vai ter uma diretriz específica, então a área de biotecnologia tem uma maneira de você fazer a reivindicação das sequências, a área química tem uma outra maneira, com vários tipos de possibilidades de você patentear vários compostos, enfim, tem várias possibilidades aí, né? A gente tem, por exemplo, a patente Marcouche, que é um esqueleto de uma estrutura química, e a patente de seleção, que é aquela estrutura química mais específica. Então, tem uma série de possibilidades dependendo da sua área tecnológica. E você conseguiu, você estudou, você entendeu como é que funcionava, fez a sua redação, pagou a taxa, protocolou no NPI. Nesse primeiro momento, quando o seu pedido vai ser protocolado, você precisa ficar atento porque existe um exame preliminar formal. O INPI vai olhar se aquele documento que você protocolou está de fato de acordo com todas as normativas que estão no manual do depositante de patente. Esse manual também é disponível no site do INPI e ele vai olhar como é que você escreveu o resumo, se está tudo de acordo, se a reivindicação está ok, se tem o caracterizado por, a reivindicação vai ter toda uma série de especificidades para você escrever a sua reivindicação. E aí, se está tudo direitinho, aquela formalidade preenchida de acordo com todas as instruções normativas que o INPI tem, você vai ter o seu pedido aceito. Então, seu pedido foi aceito, ele vai ficar lá no INPI 18 meses em sigilo. Esse período de sigilo, muita gente acha que é um benefício, porque se você ainda está desenvolvendo aquela tecnologia, aquele produto, é de fato uma fase em que você pode aprimorar a sua inovação, né? E aí, por enquanto, ninguém está sabendo o que você está fazendo, você tem lá a sua tecnologia, sua inovação,
por enquanto protegida, até que ela vá ao mercado e depois você vai ter de fato o produto lançado. Mas tem gente que acha que é interessante fazer uma publicação antecipada. Vamos supor que você tenha lá uma pessoa que você acha que está infringindo a sua patente. Essa pessoa nem sabe que ela está infringindo porque o seu pedido está em sigilo. Você pode solicitar a publicação antecipada para que você consiga se defender dessa infração. Porque embora seu pedido ainda seja um pedido, não seja uma patente, você tem a expectativa de direito. A gente tem na nossa legislação, no artigo 44, a possibilidade de solicitar uma indenização pelo período em que a patente foi publicada até o final da vigência dela. Então, se essa patente for concedida, você consegue sim ter esse direito. Por enquanto, é uma expectativa de direito. Em geral, as pessoas costumam esperar esses 18 meses, que é esse período que fica em sigilo, e logo em seguida, quando a patente é publicada, existe a possibilidade de você ingressar com subsídios técnicos ao exame. Então, se você é o titular da patente, você pode justificar para o examinador do NPI que ele tem que conceder a sua patente por uma série de informações e argumentos que você tem lá. Então, você pode informar tudo o que você fez de diferente e algumas informações que você julgue sejam relevantes para o examinador do NPI entender a sua inovação como privilegiável, como você podendo ter esse monopólio temporário. E terceiros interessados que olhem aquele pedido que foi publicado podem também entrar contra essa patente. Então, se você tiver alguém entrando com subsídios técnicos para anular sua patente, para contestar sua patente, também é importante que você entenda quais os argumentos estão sendo utilizados, quais as anterioridades, geralmente são documentos que foram encontrados que são parecidos com a sua tecnologia, e você precisa argumentar por que a sua patente de fato tem mérito, mesmo com relação a esses argumentos, a esses documentos. E aí você também pode entrar com subsídios ao exame para reforçar a informação de que de fato a sua patente tem mérito. E aí, passado esse período, né, desde a publicação até o final do exame, se o NPI entender que tem mérito, ele vai conceder, ele vai primeiro publicar um deferimento. Se ele entender que não tem mérito, ele vai indeferir. Antes disso, nesse prazo, você tem que pensar num prazo muito importante, que são 36 meses depois desse depósito, você vai ter que solicitar o pedido de exame. Então, esse prazo é um prazo muito importante, porque uma vez que você solicite o pedido de exame, daí sim o seu pedido começa a ser examinado. Senão, você pode ter o seu pedido arquivado porque você não fez essa solicitação. Então, é muito importante você se atentar ao prazo de 36 meses a partir do depósito. E também tem um prazo muito importante, que é o prazo para você pagar a primeira anuidade. Então, a primeira anuidade a gente até chama de terceira anuidade, porque ela vai ser considerada depois de 24 meses. O pedido está lá, ele foi protocolado e ele fica, você paga primeiro a primeira taxa, né, para protocolo, e depois você vai pagar essa terceira anuidade, né, o terceiro ano de vida da sua patente, você vai começar a pagar as anuidades. Então, depois desse terceiro ano de vida, você vai precisar pagar as anuidades para que o seu pedido também não seja arquivado por falta de pagamento. Então, são prazos importantes para você se atentar. Vamos recapitular? Então, o primeiro prazo é o prazo de 18 meses de sigilo. Sua patente vai ficar 18 meses de sigilo, a menos que você queira que ela seja publicada antecipadamente. O segundo prazo são os 24 meses. Depois que você fez o seu depósito, você vai precisar pagar a primeira anuidade. Então, você precisa emitir a GRU e fazer o pagamento da sua anuidade. Ninguém vai te avisar sobre isso. Você precisa entrar no site do NPI, fazer a emissão dessa GRU, ou o seu procurador, né, uma pessoa do seu escritório, enfim, se você deixar essa patente com alguma outra pessoa cuidando, mas a pessoa precisa se atentar a esse prazo, porque são 24 meses depois do protocolo. E a gente tem também o prazo de 36 meses. Esse prazo especificamente é um prazo muito importante, porque você precisa solicitar o seu exame. Então, a partir do momento que ele começou a ser examinado, existe essa possibilidade, né, de ingressar com subsídios técnicos ao exame, né, a partir da publicação dele até o final do exame. O final do exame é a primeira instância que a gente fala, então vai ser o deferimento ou indeferimento. E depois dessa fase, vamos supor que seu pedido foi deferido. Você vai pagar uma taxa e você vai ter depois a publicação da concessão. A partir do momento que ele é concedido, você fala, oba, tenho minha carta patente, tenho minha exclusividade, está tudo tranquilo. Só que não. A gente tem, depois da concessão, 180 dias para qualquer terceiro interessado que entenda que aquela sua patente não tem mérito, para que ele conteste isso. Ele pode ingressar com pedido de nulidade administrativa. E se você for uma pessoa que também tem interesse em ingressar contra uma patente de um terceiro, você tem esse prazo também de 6 meses depois que ela foi concedida. Publicou a carta patente, você pode ingressar com esse PAN, com esse pedido de nulidade administrativa. Mas você tem que entender que o pedido de nulidade administrativa já está lá na segunda instância, o INPI já entendeu que o seu pedido tem mérito, né, que aquele pedido que você está contestando tem mérito, então você precisa argumentar muito bem, precisa fazer uma boa busca de anterioridade, entender o porquê que de fato aquela patente não teria novidade, atividade inventiva, enfim, qual que é o gap dela, qual que é o que você está contestando nela. Ah, ela não está suficientemente descrita, ela está em desacordo com alguma normativa do NPI. Tem que ter um argumento muito robusto mesmo para que você consiga anular
administrativamente essa patente. E em qualquer tempo da vida da patente, ela também pode ser questionada judicialmente, ela pode ser anulada judicialmente. Mas a fase administrativa, então, ela se encerra depois desse pedido de nulidade administrativa. Se ele for concedido, né, se a patente for anulada, ainda pode o titular ingressar com uma reversão dessa nulidade. E se ela se mantiver deferida, concedida, aí quem estiver querendo contestar, pode contestar judicialmente. Mas para vocês entenderem esses prazos, então vamos lá, vamos recapitular. A gente protocola um pedido de patente no INPI, esse pedido fica 18 meses em sigilo. A partir do 24º mês, você precisa começar a pagar as anuidades. A partir do 36º mês, você precisa solicitar o pedido de exame. E depois, a partir do momento em que essa patente é concedida, você tem esses 180 dias para entrar com o pedido de nulidade administrativa contra uma patente que você entenda que não tenha mérito. Esses são os prazos principais. A gente tem também a possibilidade de ingressar com contrarrazões ao exame. Então, o subsídio técnico é um argumento que você vai entrar num documento, escrevendo por que você acha que aquela patente tem que ser concedida, se você quiser fazer um subs a favor daquela patente, ou por que ela não deve ser concedida se você quiser contestar aquela patente, até o final do exame, até um deferimento ou indeferimento. Depois dessa fase, se ela for indeferida, qualquer terceiro interessado também pode protocolar contrarrazões ao exame. Isso aí já vai ser segunda instância, é como se fosse subs na primeira instância, mas agora a gente fala em contrarrazões. E aí também você precisa argumentar o porquê você justifica, por que você acha que aquela patente não tem mérito e por que você acha que ela deve ser indeferida, mantida indeferida. Então também é um documento que você precisa embasar muito bem, precisa fazer uma boa busca de anterioridade, entender o que ele tem em desacordo com as normativas do NPI, se ele não tem novidades, se ele não tem atividade inventiva, qual que vai ser o ponto técnico que você vai questionar para você justificar essa documentação. Tem que ser bem embasado, bem redigido, porque o examinador do NPI é uma pessoa extremamente qualificada, é uma pessoa que sabe muito daquela área, sabe muito sobre patente, então ele já tem a análise dele. Para você conseguir subsidiar o exame dele, para você conseguir ajudar, você precisa fazer uma boa busca e mostrar que de fato é um documento robusto, é um argumento robusto, para que ele consiga entender aquela documentação que você protocolou lá como uma documentação válida para que ele analise e, de repente, possa, inclusive, acatar esses argumentos. Então, durante toda essa fase do processo administrativo, tem essas possibilidades, né? Você pode entrar com subsídios técnicos ao exame até o final do exame, né? Até o deferimento e indeferimento, contrarrazões ao exame, que é depois na segunda instância, quando o pedido está indeferido, e pedido de nulidade administrativa. São 3 possibilidades de contestar uma patente que você tem se você tiver entendido que aquela patente não tem mérito. E o que é o mérito da patente? A patente, para ela ter mérito, para ela merecer essa exclusividade, ela tem que ter novidade, atividade inventiva, a aplicação industrial tem que estar suficientemente descrita, tem que estar dentro das normativas da legislação. Então, a legislação tem alguns impedimentos que a gente não pode, não são patenteáveis algumas matérias, né? Que a gente vai falar em outros vídeos, mas enfim, em geral, são coisas que são contra a moral, são coisas que são de tal qual encontradas na natureza, que a gente fala que são meras descobertas, são coisas que podem ser protegidas por outros tipos de direito, então teorias, concepções, coisas abstratas, isso tudo não pode ser patenteado. Então, se tiver alguma questão que seja proibida pela lei, ou que não tenha novidade, não tenha atividade inventiva, ou que não esteja suficientemente descrita, você pode contestar, e são essas possibilidades, com subs, administrativamente, né? Subsídios técnicos ao exame, contrarrazões, ou pedido de nulidade administrativa. E depois, claro, você tem a via judicial também para fazer essa contestação. Mas só para que vocês entendam, então, para a gente fechar essa aula, para que fique bem claro, quais os prazos principais. A partir do momento que você protocola o pedido de patente, você precisa ficar atento, independente do prazo, para ver se não vai ter uma exigência formal. A partir dessa exigência formal, se ela não for emitida, se o pedido estiver regular, você fez tudo direitinho, você foi no meu primeira patente lá do NPI, conseguiu preencher os templates, conseguiu fazer um documento legal, o INPI vai admitir o seu pedido para exame. A partir dessa admissão, ele vai ficar lá 18 meses em sigilo. Desse período em sigilo, você pode, se você quiser, pedir uma publicação antecipada, senão você aguarda que ele vai ser publicado. E a partir do 24º mês que você fez esse protocolo, você já vai ter que começar a pagar anuidade. Então você começa pagando as anuidades desse pedido até a data que você julgar que é um pedido que você quer manter. Senão você pode abandonar esse pedido também. Se você não quiser mais pagar essa anuidade, também não tem problema. Você vai abandonar esse pedido. O ideal é que você formalize esse abandono para que ele não fique pesando no INPI, mas se você parar de pagar, ele já vai ser arquivado e depois, posteriormente, vai ser arquivado definitivamente. Mas se você quiser manter esse pedido, você fica pagando as anuidades a partir da terceira anuidade, né, a partir do 24º mês de vida daquele pedido, e a partir
de 36 meses que você fez o protocolo, você precisa solicitar um pedido de exame e a partir daí, então, a hora que o pedido começa o exame até o final, né, até que ele seja deferido ou indeferido, você vai ter sim que a possibilidade de entrar com subsídios técnicos ao exame. E durante esse prazo, né, durante esse exame, o INPI vai emitir várias exigências. Então, ele pode emitir, agora no plano de combate ao backlog, tem umas exigências técnicas que ele emite, que é uma exigência preliminar. Então, ele vai elencar alguns documentos, a gente tem exigências 6.21 e 22, para que você responda se aqueles documentos são relevantes para a sua tecnologia, se você já pode, inclusive, pensar em restringir a sua reivindicação. Em geral, a gente pede muito mais coisa do que é de fato a nossa inovação. Então, nessa fase, você pode sim restringir de acordo com essa exigência preliminar, ou só contestar aquela documentação e falar o que você tem de diferente. Então, você pode fazer até uma tabela, tem alguns examinadores da NP que recomendam, você faz uma tabela mostrando. Numa coluna da tabela, você coloca os documentos que o NPI elencou, então, o artigo tal, o documento tal, a patente tal, ela revela tais informações. O que eu tenho, a minha tecnologia, tem esse diferencial, esse diferencial, esse diferencial. Colocando isso de forma clara numa tabela, facilita muito que o examinador da NPI consiga enxergar toda a sua argumentação. Eu recomendo que isso seja um plus, né? Você faz primeiro a sua argumentação escrita, informa qual que é a documentação que foi encontrada e o que você tem de diferencial, e depois você resume isso numa tabela que eu acho que facilita muito para o examinador da NPI conseguir entender a sua resposta à exigência de uma maneira bem caprichada, bem embasada. E aí, se você conseguir responder essa exigência, o NPI se convencer de que, de fato, seu pedido tem novidade, tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, está de acordo com todas as normativas, você tem a sua patente, você tem a sua concessão e você precisa continuar pagando as anuidades para que ela continue vigente. E a partir do momento que você tem a sua carta patente, você protege a sua tecnologia, você tem, de fato, uma baita diferencial, né, de frente a outros concorrentes. Você tem essa exclusividade no seu mercado e um exemplo que eu sempre dou aqui, por exemplo, o Vonal Flash, né, que é um medicamento sublingual, que era aquela ondansetrona, que é um antiemético, né, para vômito. É um medicamento antigo em que o pessoal da USP, o professor Humberto Ferraz, conseguiu uma composição diferenciada, então ele conseguiu esse sublingual mascarando o sabor amargo que tem a ondansetrona, e ele conseguiu fazer com uma dose alta de aspartame, que também é um efeito inesperado, né, que o próprio aspartame também tem um sabor meio esquisito, então conseguir essa composição dessa maneira foi uma inovação, embora seja uma inovação incremental, mas foi uma inovação que rendeu para o professor Humberto um licenciamento com a Biolab. Esse licenciamento rende muitos royalties para a USP e a gente tem então um case de sucesso de um professor que soube se aproveitar de uma oportunidade de inovação, de uma possibilidade de fazer um medicamento, uma composição diferenciada e assim conseguiu monetizar o conhecimento, conseguiu fazer com que ele tivesse revertido para o laboratório dele, inclusive, todos esses royalties, né? Então, a venda do medicamento, esse licenciamento da Biolab com a USP, rende para a USP vários milhões aí, que a gente sabe que para uma universidade pública fazem a diferença para que ela possa manter a pesquisa, para que ela possa continuar inovando e para que a gente consiga manter o ciclo virtuoso da inovação, né? Que a gente consiga ter mais patentes, mais pessoas pensando em inovação e, claro, depois que essa patente cair em domínio público, ela vai, de fato, fornecer uma solução técnica que todo mundo vai poder se utilizar. Então, tem todos esses benefícios, né? A patente ela tem essa característica de conseguir ter uma maneira de impulsionar a inovação, de impulsionar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico e também permitir essa função social de resolver um problema para a sociedade. Então, é muito bacana que vocês entendam essa possibilidade como também uma maneira de publicar as suas pesquisas, né? A gente tem muitas publicações científicas, mas por que não ter também uma patente, né? Uma coisa não exclui a outra, não precisa escolher. Você pode ter as duas coisas, só que você precisa primeiro pensar em depositar o seu pedido de patente para depois fazer a sua publicação, para que a sua publicação não anule o seu pedido de patente. A sua publicação pode ser inclusive utilizada contra você caso você publique ela antes de você depositar o seu pedido. Aí você vai perder a sua novidade. Então, o ideal é que você faça primeiro o depósito do seu pedido de patente e depois você faça a publicação que você quiser, comunicação em congresso, enfim, o que você achar que é interessante para você. E aí você vai ter essa dupla possibilidade, né? Tanto a inovação pela patente, quanto a publicação, quando tiver necessidade para índices que você tenha com relação ao concurso, enfim, o que quer que seja necessário para que você mostre que você tem também esse seu repertório, né, científico, essa sua possibilidade de conseguir mostrar a sua ciência, o seu desenvolvimento. Então, a ideia é que você entenda
uma possibilidade gigante aí, mas que você também entenda que não é só redigir a patente e protocolar, tem todos esses prazos, esse processo todo que eu expliquei, para que você não perca também a patente depois de ter todo esse trabalho, de fazer toda a sua busca de anterioridade, fazer a sua redação, você protocolou na NPI, esqueceu de ver que tinha um exame formal que você não respondeu, então seu pedido vai ser perdido. Você pode esquecer também de pagar a anuidade, você vai ter seu pedido arquivado. Você pode esquecer de solicitar o exame, enfim. Então, a ideia é que você entenda que esse processo todo precisa ser acompanhado de perto para que você tenha a sua patente mesmo, né? A partir do momento que você protocola, você só tem um pedido de patente e uma expectativa de direito. Mas você precisa acompanhar todos os prazos, pagar todas as anuidades, para que você consiga ter a sua patente concedida, a sua exclusividade, para que você possa, inclusive, decidir se você quer licenciar isso para uma empresa, se você quer ganhar dinheiro com isso, ou se você quer deixar isso, de repente, para que a sociedade se beneficie dessa informação, também é uma possibilidade. Se você não quiser, se você quiser licenciar voluntariamente a sua patente, também existe essa possibilidade. É só que acho que é importante reforçar que, uma vez que você tem a patente, você decide o que você faz com ela. Melhor do que você ter só uma publicação e, de repente, alguém inovar em cima daquela sua publicação, como aconteceu com o médico, que a gente sabe, né? O Dr. Sérgio, ele foi uma das pessoas que conseguiu caracterizar um composto que é um composto para abaixar a pressão, né, o captopril, e aí uma empresa viu o estudo dele, entendeu aquilo como uma possibilidade de inovação, fez um medicamento e conseguiu a proteção dessa molécula, sem que o Dr. Sérgio, um brasileiro muito renomado, muito importante, ele já é falecido, mas ele não teve nenhum reconhecimento com relação a isso, né? Ele foi premiado e tal, mas, enfim, a monetização desse conhecimento ficou com uma empresa americana. Então, por que não a gente pensar na questão de proteção? Por que não a gente pensar em patentear, além de publicar? Se quiser publicar também não tem problema nenhum, mas por que não a gente conseguir inovar e conseguir fazer do nosso país um país mais rico economicamente, né? Então, essa é a ideia, por isso que eu compartilho esse conhecimento com vocês por aqui. Eu fico à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a esse assunto, por favor, me coloquem aqui. Fico também esperando os comentários, as dúvidas, as críticas, que a gente está aqui para melhorar e para tentar fazer um canal de comunicação, de democratização do conhecimento cada vez melhor. Muito obrigada, um super beijo, fiquem com Deus.